Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos. Pastor Washington Oliveira passando por aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Antes de tudo, eu quero convidar você para visitar o nosso canal Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Dá o seu like, deixa o seu comentário. Não esqueça de assinar lá o sininho para que a notificação chega para você quando chegar um vídeo novo. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico, que traz muita divergência, que é sobre o dízimo e oferta na casa do Senhor. Então é um tema muito relevante, precisamos tratar desse tema com muita propriedade e responsabilidade, porém é um tema que é muito polêmico. A palavra dízimo significa a 10ª parte de algo, ou 10% de alguma coisa, né? O dízimo bíblico, o dízimo é bíblico, é a 10ª parte. Então, quando nós lemos na Bíblia, os 66 livros, desde Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos na Bíblia dizendo que o dízimo é 10%. Porém, quando nós vamos para o original hebraico, que é o idioma do Antigo Testamento, nós encontramos que a palavra dízimo significa a 10ª parte daquilo que você ganha. Ou seja, Deus nos dá o privilégio de você ganhar e você devolver. Que você devolve, o dízimo é devolver para Deus. Quando você devolve os 10%, você ainda fica com 90%. Olha que privilégio. Somente Deus pode fazer isso. Então a palavra dízimo, né, significa a 10ª parte ou 10%. O dízimo é bíblico, é a 10ª parte da nossa renda, devolvendo ao Senhor. Dízimo é uma prova de fé e fidelidade. Outra coisa interessante é que o dízimo, ele é uma prova de fé e fidelidade. Só pode devolver o dízimo aquele que tem fé, aquele que é fiel. Então é uma prova, coloca a nossa fé e a nossa fidelidade. A gente fica na prova. Aí então o dízimo mostra pra gente que a gente deve ser fiel a Deus e usar a nossa fé. Eu quero ressaltar aqui exemplos de dizimista e ofertantes do Antigo Testamento. Primeiro exemplo aqui bíblico no Antigo Testamento é Caim e Abel. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 5 e 6, dos dois irmãos, filho de Adão e Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim e Abel se apresentam diante de Deus. Sabemos que Abel ele era pastor de ovelha e Caim ele era agricultor. Os dois se apresentam diante de Deus e vai ofertar, vai levar uma oferta para Deus. Abel leva a oferta das ovelhas, porque ele era pastor, e Caim leva fruto, porque ele era agricultor. E diz a Bíblia que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Percebemos aqui que não é a oferta em si, porém é a vida da pessoa, é a entrega da pessoa. Então, em Gênesis, capítulo de número 4, do versículo 5 e versículo 6, nos trata do primeiro caso na Bíblia de oferta, que ofertaram a Deus, Caim e Abel. Porém, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E o apóstolo João nos dá entendimento sobre isso. Em primeira epístola universal de João, capítulo de número 3, versículo de número 12, a Bíblia declara e diz bem claro que Caim ele era do maligno. Então as obras de Caim não eram perfeitas. As obras de Caim era a obra que fez com que a sua oferta fosse rejeitada por Deus. Outro exemplo no Antigo Testamento de pessoas que contribuíram foi Israel. Israel ofertou em Êxodo, capítulo de número 35, do versículo 20 ao versículo 22, nós encontramos Moisés, o grande legislador,
o grande Moisés, o profeta do Antigo Testamento, que escreveu 5 livros, ele precisava construir o tabernáculo. E como construir o tabernáculo naquela época, se não tinha dinheiro naquela época? Então eles ofertaram com aquilo que eles tinham. As mulheres arrancavam os brincos da orelha, arrancavam o cordão, os pendentes, ouro, e foram ofertando a Moisés. E a oferta foi tão boa, o resultado foi tão benéfico e importante, que nós vemos que Moisés teve que pedir o povo para poder parar de ofertar, porque foi o suficiente para poder construir o tabernáculo. Então nós vamos perceber que a obra do Senhor, ela precisa dos dizimistas, daqueles que ofertam, aqueles que usam a sua fé, aqueles que usam a sua fidelidade. Então nós temos aqui no Pentateuco, o Êxodo, o coração do Pentateuco, Êxodo capítulo 35, versículo de número 20 a 22, o povo de Israel ofertando a Moisés, dizimando na casa do Senhor. Outro exemplo importante, ainda no Antigo Testamento, está se tratando de Noé. Ofereceu um holocausto sobre o altar de pedra que ele mesmo construiu. Em Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 20, nós vemos Noé, o grande construtor que construiu a arca, o grande engenheiro daquela época que construiu uma arca com 3 repartições, que nessa arca salvou a sua família, os 8. Noé salvou ele, a sua esposa, os seus 3 filhos, suas 3 noras. Noé foi um exímio dizimista que ofertou o Senhor, que teve o prazer de entregar o dízimo e a oferta ao Senhor. Outro exemplo, ainda do Antigo Testamento, está em Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 20. Está falando do pai da fé, o grande Abraão. Gênesis capítulo de número 12, versículo 3, Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoar, será abençoado. Aqueles que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Em ti será bendito toda a família da terra. Sabemos que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó surgiu a nação de Israel. Então nós percebemos aqui, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, que Gênesis 14, a partir do versículo de número 20, que Abraão dizimou a Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba que Melquisedeque, a Bíblia não fala sobre a genealogia dele, a Bíblia não esclarece quem era o pai, quem era a mãe de Melquisedeque. A Bíblia só deixa claro que ele era sacerdote segundo a ordem de Jesus, ou melhor, Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos isso em Hebreus capítulo de número 8, fazendo um paralelo de Gênesis 14, do versículo 18, 19 e 20. Lá em Hebreus capítulo 8 diz que Melquisedeque, ele foi sacerdote segundo a ordem, que Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós percebemos, querido, que Abraão, o pai da fé, ele dizimou ao sumo sacerdote Melquisedeque. Então essa prática de dizimar já veio desde lá do Antigo Testamento, de pessoas que usavam a sua fé, usavam a sua fidelidade ao Senhor. E ainda no Antigo Testamento, outra coisa interessante aqui, é que os sacerdotes, os levitas, comiam das ofertas do gado, cereais, do dízimo das ofertas. Está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo do 1 e 2. Para que servem a prática do dízimo e das ofertas? No Antigo Testamento, essa contribuição que eles ofereciam através do dízimo das ofertas servia para poder fazer a manutenção do templo e também servia para poder sustentar os levitas, que fazia a obra, que ficava integralmente fazendo a obra do Senhor. Então nós vemos aqui alguns exemplos que eu citei no Antigo Testamento de pessoas que eram fiel ao dízimo. Agora eu quero citar aqui alguns exemplos de dízimo e oferta já no Novo Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
versículo